Patriarcas e Profetas. Capítulo 71. O pecado e arrependimento de Davi. A Bíblia tem pouco a dizer em louvor ao homem. Pouco espaço é concedido para se narrarem as virtudes, mesmo dos melhores homens que já viveram. Este silêncio não é sem motivo. Não é destituído de ensinos. Todas as boas qualidades que os homens possuem são dom de Deus. Suas boas ações são realizadas pela graça de Deus mediante Cristo. Visto que tudo devem a Deus, a glória do que quer que sejam ou façam, a Ele pertence somente. Não são senão instrumentos em suas mãos. Mais que isto, conforme ensinam todas as lições da história bíblica, é coisa perigosa louvar ou exaltar o homem. Pois se alguém vem a perder de vista sua inteira dependência de Deus e a confiar em sua própria força, é certo que cairá. O homem está a lutar com adversários mais fortes do que ele. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12. É impossível a nós, em nossa própria força, sustentar o conflito. E o que quer que desvie de Deus a mente, o que quer que leve à exaltação própria ou presunção, está certamente a preparar o caminho para a nossa derrota. O conteúdo da Bíblia visa inculcar desconfiança na força humana e acoroçoar a confiança no poder divino. Foi o espírito de confiança e exaltação próprias o que preparou o caminho para a queda de Davi. A lisonja e as sutis atrações do poderio e do luxo não deixaram de ter efeito sobre ele. Relações com as nações circunjacentes também exerceram influência para o mal. Segundo o costume que prevalecia entre os governantes orientais, crimes que não seriam tolerados nos súditos não eram condenados no rei. O monarca não tinha o dever de observar as mesmas restrições que os súditos. Tudo isto tendia para diminuir o senso de Davi em relação à excessiva malignidade do pecado. E em vez de confiar humildemente no poder de Jeová, começou a confiar em sua própria sabedoria e poder. Logo que Satanás consiga separar de Deus a alma, única fonte de força, procurará ele despertar os desejos impuros da natureza carnal do homem. A obra do inimigo não é feita abruptamente. Não é, ao princípio, súbita e surpreendente. É uma ação secreta de minar as fortalezas dos princípios. Começa em coisas aparentemente pequenas. Negligência de ser fiel a Deus e de confiar inteiramente nele. Disposição para seguir costumes e práticas do mundo. Antes da conclusão da guerra com os amonitas, Davi, deixando a direção do exército a Joabe, voltou a Jerusalém. Os sírios já se haviam submetido a Israel, e a subversão total dos amonitas parecia certa. Davi estava cercado dos frutos da vitória e de honras pelo seu governo sábio e hábil. Foi agora, quando estava à vontade e desprevenido, que o tentador aproveitou a oportunidade para lhe ocupar a mente. O fato de haver Deus tomado a Davi em ligação tão íntima com ele e de ter para com ele, Davi, manifestado tão grande favor, dever-lhe-ia ter sido o mais forte incentivo para conservar irrepreensível o seu caráter. Mas, quando em sua comodidade e segurança perdeu seu apego a Deus, Davi rendeu-se a Satanás e trouxe sobre sua alma a mancha do crime. Ele, o chefe da nação, indicado pelo céu, escolhido por Deus para executar sua lei, ele próprio pisou os seus preceitos. Aquele que deveria ter sido um terror aos malfeitores, pelo seu próprio ato, lhes fortaleceu as mãos. Entre os perigos da primeira parte de sua vida, Davi, consciente de sua integridade, podia confiar o seu caso a Deus. A mão do Senhor o havia conduzido com segurança através das inúmeras ciladas que tinham sido postas para seus pés. Mas agora, culpado e não arrependido, não rogava auxílio e guia do céu, mas procurava desvencilhar-se dos perigos em que o pecado o envolvera. Batseba, cuja beleza fatal se havia mostrado uma cilada ao rei,
era a esposa de Urias, o heteu, um dos mais corajosos e fiéis oficiais de Davi. Ninguém poderia prever qual seria o resultado se o crime fosse conhecido. A lei de Deus declarava réu de morte o adúltero, e o soldado de espírito orgulhoso, tão vergonhosamente ofendido, poderia vingar-se tirando a vida do rei ou provocando a nação à revolta. Todo o esforço que Davi fez para esconder seu crime se mostrou inútil. Ele havia se entregado ao poder de Satanás. O perigo o rodeava. A desonra, mais amarga do que a morte, estava diante dele. Não havia senão um meio para escapar, e em seu desespero apressou-se a acrescentar o assassínio ao adultério. Aquele que tinha tramado a destruição de Saul procurava levar Davi também à ruína. Embora as tentações fossem diversas, levavam semelhantemente à transgressão da lei divina. Davi raciocinou que, se Urias fosse morto pela mão de inimigos na batalha, a culpa de sua morte não poderia ser atribuída ao rei. Batseba estaria livre para ser a esposa de Davi. As suspeitas poderiam ser removidas e mantida seria a honra real. Urias foi feito portador de sua própria ordem de morte. Uma carta, enviada pela sua mão a Joabe, da parte do rei, ordenava: Ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Joabe, já manchado com o crime de um afrontoso assassínio, não hesitou em obedecer às instruções do rei, e Urias tombou pela espada dos filhos de Amon. Até ali, o registro de Davi como governante fora tal como poucos monarcas já o tiveram. Está escrito a respeito dele que julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Sua integridade conquistara a confiança e lealdade da nação. Mas, afastando-se ele de Deus e entregando-se ao maligno, tornou-se, durante aquele tempo, agente de Satanás. Contudo, ainda mantinha a posição e autoridade que Deus lhe dera, e por causa disto, exigiu obediência que poria em perigo a alma daquele que a ela se rendesse. E Joabe, cuja fidelidade fora protestada ao rei, em vez de a Deus, transgrediu a lei de Deus, porque o rei o ordenara. O poder de Davi fora a ele dado por Deus, mas para ser exercido apenas de acordo com a lei divina. Ordenando ele o que era contrário à lei de Deus, tornava-se pecado obedecer. As potestades que há foram ordenadas por Deus, mas não devemos obedecer-lhes contrariamente à lei de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos gentios, expõe o princípio pelo qual devemos ser governados. Diz ele: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Um relatório sobre a execução de sua ordem foi enviado a Davi, mas tão cuidadosamente enunciado que não comprometia nem Joabe, nem ao rei. Joabe deu ordem ao mensageiro dizendo: Acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize, então dirás: Também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro, e entrou e fez saber a Davi tudo, para que Joabe o enviara. A resposta do rei foi: Assim dirás a Joabe: Não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrota. Batseba observou os dias usuais de lamentação por seu marido, e, no seu final, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher. Aquele cuja delicada consciência e elevado senso de honra não lhe permitiram? Aquele cuja delicada consciência e elevado senso de honra não lhe permitiram, mesmo em perigo de vida, estender sua mão contra o ungido do Senhor, caíra de tal maneira que pôde afrontar e assassinar um de seus soldados mais fiéis e valentes, e esperar gozar, sem ser incomodado, a recompensa de seu pecado. Ai, como o ouro fino se torna fusco! Como se transformara o ouro finíssimo! Desde o princípio, Satanás pintou aos homens as vantagens a serem ganhas pela transgressão. Assim ele seduziu os anjos, assim tentou Adão e Eva a pecar, e assim está ainda a afastar multidões
da obediência a Deus. A senda da transgressão faz-se com que pareça desejável, mas o fim deles são os caminhos da morte. Provérbios capítulo 14, verso 12. Felizes aqueles que, tendo se arriscado a ir por este caminho, aprendem quão amargos são os frutos do pecado e voltam em tempo. Deus, em sua misericórdia, não deixou que Davi fosse atraído à ruína total pelas sedutoras recompensas do pecado. Por amor de Israel, também houve necessidade da intervenção de Deus. Passando-se o tempo, o pecado de Davi para com Batseba se tornou conhecido e despertou a suspeita de que ele projetara a morte de Urias. O Senhor foi desonrado. Ele tinha favorecido e exaltado a Davi, e o pecado deste representou falsamente o caráter de Deus, lançando ignominia ao seu nome. Tendia a abaixar a norma da piedade em Israel e diminuir em muitos espíritos a aversão pelo pecado. Ao mesmo tempo, os que não amavam nem temiam a Deus se tornaram, por meio daquele pecado, audazes na transgressão. Ao profeta Natã foi ordenado levar uma mensagem de reprovação a Davi. Era uma mensagem terrível pela sua severidade. A poucos soberanos tal censura poderia ser feita, a não ser com preço de morte certa a quem a fizesse. Natã transmitiu resolutamente a sentença divina, e contudo, com tal sabedoria do alto, que captou a simpatia do rei, despertou-lhe a consciência e arrancou-lhe dos lábios a sentença de morte sobre si. Apelando para Davi como o guarda devidamente designado dos direitos de seu povo, o profeta referiu a história da falta e opressão que exigiam desagravo. Havia numa cidade 2 homens, disse ele, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Despertou-se a ira do rei, e exclamou: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu, e porque não se compadeceu. 2 Samuel capítulo 12, versos 5 e 6. Natã fixou os olhos no rei, e então, levantando sua destra para o céu, declarou solenemente: Tu és esse homem. Por que, pois, continuou ele, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? Os criminosos podem, como fizera Davi, tentar esconder dos homens o seu crime. Podem procurar sepultar a má ação para sempre, longe das vistas ou do conhecimento humano. Mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus capítulo 4, verso 13. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. São Mateus capítulo 10, verso 26. Natã declarou: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste à espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. A censura do profeta tocou o coração de Davi, despertou-lhe a consciência. Seu crime apareceu em toda a sua enormidade. Sua alma curvou-se arrependida diante de Deus. Com lábios trêmulos, ele disse: Pequei contra o Senhor. Todo o mal feito a outrem reflete do ofendido para Deus.
Davi cometera um grave pecado, tanto para com Urias como para Batseba, e intensamente o sentia. Mas infinitamente maior era seu pecado contra Deus. Posto que não se encontrasse ninguém em Israel para executar a sentença de morte sobre o ungido do Senhor, Davi estremecia, com o receio de que, estando em falta e não perdoado, fosse ele suprimido pelo rápido juízo de Deus. Mas foi-lhe enviada a mensagem pelo profeta: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, a justiça deveria ser mantida. A sentença de morte foi transferida de Davi à criança de seu pecado. Assim ao rei foi dada oportunidade para o arrependimento, conquanto, para ele, o sofrimento e a morte da criança, como parte de seu castigo, foram muito mais amargos do que poderia ter sido sua própria morte. Disse o profeta: porquanto, com este feito, deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem. Também o filho que te nasceu certamente morrerá. Quando seu filho foi atacado pela moléstia, Davi, com jejum e profunda humilhação, rogou pela sua vida. Retirou as vestes reais, depôs a coroa, e noite após noite jazia prostrado em terra, intercedendo, com a dor de um coração quebrantado, pelo inocente que sofria por culpa dele. Os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém, ele não quis. Muitas vezes, quando foram pronunciados juízos sobre pessoas ou cidades, a humilhação e o arrependimento desviaram o golpe. E aquele que é sempre misericordioso, pronto a perdoar, enviara mensageiros de paz. Animado com esse pensamento, Davi perseverou em sua súplica, enquanto a criança foi poupada em vida. Sabendo que era morta, silenciosamente submeteu-se ao decreto de Deus. O primeiro golpe fora desferido, naquela retribuição que ele próprio declarara justa. Mas Davi, confiando na misericórdia de Deus, não ficou sem consolação. Muitíssimas pessoas, lendo a história da queda de Davi, têm perguntado: por que se faz público tal registro? Por que achou Deus conveniente patentear ao mundo este negro episódio da vida de quem fora tão grandemente honrado pelo céu? O profeta, em sua reprovação a Davi, declarou com relação ao seu pecado: com este feito, deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem. Através de gerações sucessivas, os incrédulos têm apontado para o caráter de Davi, que traz esta negra mancha, e exclamado com triunfo e escárnio: este é o homem, segundo o coração de Deus. Assim foi trazido o opróbrio à religião. Deus e sua palavra foram blasfemados. Almas se endureceram na incredulidade, e muitos, sob um manto de piedade, se tornaram audazes no pecado. Mas a história de Davi não fornece defesa ao pecado. Era quando ele andava no conselho de Deus que era chamado homem segundo o coração de Deus. Pecando, isto cessou de ser verdade com relação a ele, até que pelo arrependimento voltasse ao Senhor. A palavra de Deus compreensivelmente declara: esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel, capítulo 11, verso 27. E o Senhor disse a Davi pelo profeta: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. Embora Davi se arrependesse de seu pecado e fosse perdoado e aceito pelo Senhor, ceifou a messe funesta da semente que ele próprio semeara. Os juízos sobre ele e sua casa testificam da aversão de Deus ao pecado. Até ali, a providência de Deus tinha preservado a Davi contra todas as conspirações de seus inimigos, e fora diretamente exercida para restringir a Saul. A transgressão de Davi mudou, porém, sua relação para com Deus. O Senhor, de nenhuma maneira, pode sancionar a iniquidade. Ele não podia exercer seu poder para proteger a Davi dos resultados de seu pecado, como o protegera da inimizade de Saul. Houve uma grande mudança no próprio Davi. Ele ficou quebrantado em espírito pela consciência de seu pecado,
e de seus resultados que teriam grande alcance. Sentiu-se humilhado aos olhos de seus súditos. Sua influência se enfraqueceu. Até ali sua prosperidade fora atribuída à sua conscienciosa obediência aos mandamentos do Senhor. Mas agora seus súditos, tendo conhecimento de seu pecado, seriam levados a pecar mais livremente. Sua autoridade em sua própria casa, o direito ao respeito e à obediência de seus filhos enfraqueceram. Uma intuição de sua culpa conservava-o silencioso quando ele teria condenado o pecado. Tornava fraco seu braço para executar justiça em sua casa. Seu mau exemplo exerceu influência sobre seus filhos, e Deus não interviria para impedir o resultado. Ele permitiria que as coisas tomassem seu curso natural, e assim Davi foi severamente castigado. Durante um ano inteiro, após sua queda, Davi viveu em aparente segurança. Não havia prova externa do desagrado de Deus, mas a sentença divina pairava sobre ele. Rápida e certamente aproximava-se um dia de juízo e condenação, o qual nenhum arrependimento poderia desviar, de angústia e vergonha que entenebreceriam toda a sua vida terrestre. Aqueles que, apontando para o exemplo de Davi, procuram diminuir a culpa de seus próprios pecados, deveriam aprender do registro bíblico que duro é o caminho da transgressão. Embora semelhantes a Davi se desviem de sua má conduta, achar-se-á que os resultados do pecado, mesmo nesta vida, são amargos e duros para se suportarem. Era intuito de Deus que a história da queda de Davi servisse como advertência de que mesmo os que ele abençoou e favoreceu grandemente não se devem sentir livres de perigo e negligenciar a vigilância e a oração. E isso tem feito esta história aqueles que humildemente têm procurado aprender a lição que Deus tencionava dar. De geração em geração, milhares têm sido levados a compenetrar-se do perigo que correm em virtude do poder do tentador. A queda de Davi, que foi tão grandemente honrado pelo Senhor, despertou neles desconfiança do próprio eu. Sentiram que apenas Deus os poderia guardar pelo seu poder mediante a fé. Sabendo que nele estavam sua força e segurança, recearam dar o primeiro passo no terreno de Satanás. Mesmo antes que a sentença divina fosse pronunciada contra Davi, começara ele a colher o fruto da transgressão. Sua consciência estava inquieta. A aflição de espírito, que então suportava, é apresentada no Salmo 32. Diz ele: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Salmo, capítulo 32, versos 1 a 4. E o Salmo 51 é uma expressão do arrependimento de Davi, quando lhe veio de Deus a mensagem de reprovação. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Salmo, capítulo 51, versos 1 a 14.
Desta maneira, em um cântico sagrado que havia de ser entoado nas assembleias públicas de seu povo, na presença da corte, sacerdotes e juízes, príncipes e homens de guerra, e que conservaria até a última geração o conhecimento de sua queda, relatou o rei de Israel seu pecado, e seu arrependimento e sua esperança de perdão pela misericórdia de Deus. Em vez de se esforçar para ocultar seu crime, desejou que outros pudessem instruir-se pela triste história de sua queda. O arrependimento de Davi foi sincero e profundo. Não houve esforço para atenuar seu delito. Nenhum desejo de escapar dos juízos ameaçados inspirou sua oração. Viu, porém, a enormidade de sua transgressão contra Deus. Viu a contaminação de sua alma. Repugnou-lhe seu pecado. Não era unicamente pelo perdão que ele orava, mas pela pureza de coração. Davi não abandonou a luta em desespero. Nas promessas de Deus aos pecadores arrependidos, via a prova de seu perdão e aceitação. Porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo, capítulo 51, versos 16 e 17. Embora Davi tivesse caído, o Senhor o levantou. Estava agora em mais completa harmonia com Deus e simpatia para com seus semelhantes do que antes de cair. No júbilo de seu livramento, cantou: Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Salmo, capítulo 32, versos 5 a 7. Muitos têm murmurado a respeito daquilo que chamam injustiça de Deus ao poupar Davi, cujo crime foi tão grande, após haver ele rejeitado a Saul, pelo que lhes parece ser pecado muito menos flagrantes. Mas Davi humilhou-se e confessou seu pecado, ao passo que Saul desprezou a reprovação e endureceu o coração na impenitência. Este período da história de Davi está repleto de significação para o pecador arrependido. É uma das ilustrações mais flagrantes que nos são dadas das lutas e tentações da humanidade, do arrependimento genuíno para com Deus e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Durante todos os séculos, tem se mostrado uma fonte de animação às almas que, tendo caído em pecado, achavam-se a lutar sobre o fardo de sua culpa. Milhares de filhos de Deus, quando traídos pelo pecado e prontos a entregar-se ao desespero, têm se lembrado como o arrependimento e confissão sincera de Davi foram aceitos por Deus, não obstante sofrer ele pela sua transgressão. E estes também se revestiram de coragem para arrepender-se e procurar novamente andar no caminho dos mandamentos de Deus. Quem quer que, sob a reprovação de Deus, humilhe a alma com confissão e arrependimento, como fez Davi, pode estar certo de que há esperança para ele. Quem quer que com fé aceite as promessas de Deus, encontrará perdão. O Senhor nunca lançará fora uma alma verdadeiramente arrependida. Ele fez esta promessa: apodere-se da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías capítulo 27, verso 5. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías capítulo 55, verso 7.